O documentário traz as lendas, as histórias dos povos indígenas que fazem parte aí da cosmologia da sua pesquisa. Os relatos contados por eles, principalmente os anciãos dessas comunidades. O que você poderia nos dizer como eles surgiram e quem são eles? É uma boa pergunta, mas como eles surgiram eu vou deixar para vocês assistirem o documentário. Mas o que eu já adiantei, por exemplo, dos Carajá, eu posso dar essa palhinha, esse spoiler que não vai estragar, porque os Carajá vieram do Berehowski, né, que é o rio Araguaia. E segundo a mitologia, a lenda, a cosmologia, eles moravam e habitavam as profundezas do rio Berehowski, o rio Araguaia. E teve um dia, abriu-se um portal do rio. E nesse portal, alguns índios saíam por ele e foram visitar as planícies, a terra, as florestas. E naquela região é bem a transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Então, é muito rica e linda a natureza lá, na Ilha do Bananal, as margens do rio Araguaia, é impressionante. E uma volta dessas demorou meses, anos, e quando eles cansaram de conhecer e quiseram voltar para dentro do rio, para voltar próximo aos parentes que ficaram, o portal estava fechado e eles foram obrigados aí a viver aqui na terra, né, a viver no território, já pisar em solo em vez de continuar nadando nas águas. Então essa é uma das histórias belíssimas que a gente registrou, né, dentro do documentário que vai estar nessa parte de um dos povos que contempla um documentário, que é o povo Inã, o povo Carajá, ali da Ilha do Bananal. Marco, nesse contato direto com os povos indígenas, eles chegaram a citar que, infelizmente, a sociedade continua ignorando a realidade e o drama dos povos indígenas? Existe um preconceito muito forte, né? É um preconceito que foi construído, inclusive, né, de uma forma de justificar a retirada deles do território próprio, né? Então, eles falavam que índio é vagabundo, índio não trabalha, né, que só quer ficar sem fazer nada na mata, e na verdade muito pelo contrário, né, o índio trabalha muito, o indígena, né, que o termo, eles consideram pejorativo você chamar alguém de índio, o índio, por quê? Justamente por tanta imagem negativa que foi traçada disso, até o próprio termo, o programa de índio é como se fosse uma coisa ruim, e na verdade um programa de índio é uma coisa maravilhosa. E o tanto que eles trabalham, por exemplo, nas próprias roças, né, o cultivo, na confecção das próprias roupas, da própria casa, a manutenção da casa, que exige cuidado com os filhos, que também pode ser considerado até um trabalho, né, e as babás provam que é isso, assim como as creches também provam, né, que é um trabalho, né. Então, o fato deles terem uma roça os transforma em pequenos produtores rurais. E cada família tem sua própria roça que cultiva e eles todos os dias trabalham nessa lavoura, né? Nessa roça pequena. E eu achei muito interessante que eu conheci um senhor chamado Antônio Veríssimo, lá no Zapinazé, lá da região do Bico do Papagaio, no Tocantins, que ele está refazendo toda uma aldeia que havia sido abandonada por um conflito dos não indígenas lá, que chegaram armados, atirando contra eles, né? Foi uma situação muito ruim e eles abandonaram essa aldeia. E agora, anos depois, ele está retomando, refazendo a roça, e ele fala o seguinte: você quer geladeira melhor para conservar o produto que a própria terra, que conserva a mandioca, né, que a própria árvore, que conserva os frutos e que a gente pode retirar o tempo que quiser? Então, são ensinamentos de uma simplicidade e de uma sabedoria muito grande, né? Então, você não precisa tirar mais alimentos do que você vai usar durante o dia, porque amanhã eles ainda estarão lá. E a sazonalidade das frutas, das espécies e da roça que eles plantam permite que eles comam as frutas da estação e façam essa programação anual de alimentação que vai se adequando conforme as próprias frutas da região e do momento, né? Então tem desde a castanha baru até o piqui, até todas as frutas do cerrado que eles desfrutam, né? O bacuri, né? Todas essa nossa riqueza, né?
gastronômica, né, que nós temos aqui, a mandioca, né, o biju, que eles chamam, ralam a mandioca, misturam a mandioca braba com a mandioca tradicional para dar liga, né, fazem toda essa forma de alimentação que é muito rica. Então, por exemplo, lá nessa aldeia do Veríssimo, eram 4 tipos de mandioca, mas ele comentou que na outra tinha mais 2, mas que na verdade são mais de 20 tipos de mandioca que são cultivadas pelos povos indígenas dessa região. Além de 6 tipos de batata, além de mais de 8 tipos de cará, e depois tem as favas, né, que substituem o feijão. Algumas favas precisam de um processo de cozimento especial, de você trocar a água. Então é todo um conhecimento milenar que eles vieram aprimorando, né? Além das plantas medicinais, né, curativas, dos chás que eles fazem, injeções, garrafadas também, que inclusive ensinaram os próprios quilombolas também a sobreviverem às plantas e curarem essas doenças menores e até as maiores também. Tanto é que eu consegui registrar o princípio ativo de 2 cascas, registrar assim, os elementos, os ingredientes de uma garrafada que eles estavam usando para fazer o Covid e que já teve laboratório interessado em fazer a pesquisa do princípio ativo dessas cascas para que possa, sim, eventualmente se tornar um medicamento no tratamento e prevenção do Covid, tanto prevenção quanto tratamento para quem está com o Covid. Então, é um conhecimento muito grande que eles têm e que a gente menospreza, mesmo sabendo, algumas pessoas, que, por exemplo, a aspirina é uma planta da Amazônia, uma planta do Pará. A essência aquele perfume francês, o Chanel número 5, que é caríssimo e famosíssimo, também é de uma seiva de uma árvore do Pará. Então tem tanto conhecimento e tantas coisas que trazem, inclusive, fatores econômicos, ou seja, de vendas e até fator até de riqueza para algumas pessoas que podiam estar melhor adequados se fosse repartido com os povos indígenas, né? Então, a gente, também um dos intuitos é isso, é fazer com que eles possam se empoderar da própria cultura, mostrar para quem não conhece a própria cultura, tanto é que a gente foi muito bem recebido em todas as aldeias que a gente foi, porque às vezes entra no território, a gente vai visitando, a gente chegou a visitar, por exemplo, nos Apinazete, 6 das 40 aldeias que tem em todo o território, porque o território às vezes é grande. E esse processo de aldeamento, né, vai ficando muito grande a aldeia, né, não consegue acompanhar todo mundo, eles separam e formam uma segunda aldeia, né, convidam os amigos mais próximos para ajudar a formar, e vão lá, fazem um novo cacique, uma nova estrutura social também e arquitetônica, né, para que se forme essa nova aldeia, e assim eles vão populando, né, a região. E os Apinazete, por exemplo, eles foram dizimados nos anos 50 e 60 e eles se restringiram a 56 indivíduos naquela época e acabaram tendo que se refazer. Daí eles pedem apoio para outras aldeias, convidam outras pessoas, né, que falam a mesma língua deles, né, que, por exemplo, lá nos Apinazede tinha os povos do Maranhão e do Pará, que é os povos Timbira, que compartilham a mesma língua, e daí eles pedem para que algumas pessoas ajudem, né, trocam casamentos para que venham mais pessoas ajudar a refazer a população daquele território, daquela área e do povo, e não deixam a cultura morrer desse jeito. E preservam a língua própria e os costumes próprios, né? Então, quem chega de outra aldeia, de outra etnia, mesmo que seja a mesma raiz, acaba respeitando e entrando dentro da cultura a qual está inserida e ajudando, inclusive, a preservar. Isso é uma história muito bonita e justifica o termo que os indígenas chamam entre si, que são parentes. Esse é parente, esse não é, esse é Tori, é não indígena, é o branco, né? E assim por diante. É muito interessante, é uma riqueza cultural maravilhosa, né? Eu me sinto honrado de ter tido contato com todas essas pessoas, lideranças ou não, mulheres, ver a força das mulheres indígenas, é uma coisa impressionante.